Vamos abrir em Romanos capítulo 5, nós comentamos sobre isso domingo passado, falando sobre os frutos da justificação. Quais são os benefícios dessa justificação que Deus nos propôs em Cristo. E o texto vai nos falar sobre isso, os benefícios de uma vida justificada em Cristo Jesus. Bom, então vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, mas poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pai, nós oramos por nossas crianças, quando elas estiverem agora, estejam ali sendo ensinadas na Tua Palavra, nas respectivas salas. Oramos em especial pela Luíse, a filha da Denise, que está ali no hospital, acometida de uma virose e uma desidratação. Que o Senhor possa curá-la, restaurar a sua vida, a sua saúde, e que amanhã ela receba a alta médica, para a alegria do Eliabe, para a alegria da Denise. Que o Senhor conforte o coração desta família. Oramos pelo seu Polique, que mora aqui próximo, esposo da irmã Disse, invocamos o teu nome e clamamos pela cura deste Senhor. Oramos por um milagre. Oramos para que o Senhor mova as águas ali junto ao Unicamp, ao departamento de oncologia, para que uma porta seja aberta a seu favor. Que ele seja encaminhado, para a químio, para a rádio, e que o Senhor use os homens para colocar ali o processo todo necessário para que ele tenha um pleno restabelecimento e a cura no seu físico. Nós cremos em milagres, mas também cremos que o Senhor usa homens, médicos, para fazer a tua obra. E nós confiamos esta situação aos teus preciosos cuidados. Que o Senhor fortaleça a dona Disse, sua esposa, seus filhos, guarda esta família. E muito obrigado pela tua fidelidade, teu amor para conosco. Fala conosco, continua falando à tua igreja, através da tua palavra lida, proclamada e explanada. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Você pode sentar. Essa é a grande doutrina da carta aos Romanos, a justificação. Por várias vezes a palavra é citada no capítulo 3 de Romanos. A tese do apóstolo Paulo é que todos pecaram. A tese segunda do apóstolo Paulo é que é impossível sermos redimidos por nós mesmos. E o capítulo 5, a grande frase que nós trabalhamos domingo passado, o primeiro benefício da justificação: paz com Deus. Essa paz não é a paz de Filipenses 4:8. Essa paz é a paz que remove da nossa vida a culpa, a condenação, e nos dá uma paz que é um estado do Espírito do nosso coração, de algo que é constante, perene. Não é algo que eu preciso de vez em quando. Eu preciso de vez em quando entender aquela paz que Paulo diz em Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o vosso coração. Mas aqui não é a paz, uma paz comum. Vamos voltar para o capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos, não é a paz de Deus. Isso é a diferença. É a paz com Deus. Porque nessa paz com Deus, Paulo quer dizer que nós fomos reconciliados com Ele. Que não há mais condenação. Que não há mais culpa.
Não é mais separação entre Deus e o homem. Paulo diz na carta aos Coríntios que em Cristo nós fomos reconciliados com Deus. E há muita diferença entre paz de Deus e paz com Deus. Essa paz que ele está citando aqui é a paz com Deus. É o primeiro benefício da justificação. Mas no mesmo capítulo, no mesmo texto, nós vamos para o segundo benefício. E nós vamos ter que pegar a palavrinha grega desse segundo benefício, que é a palavra prosagogia, que vai falar desse acesso à graça de Cristo. Então vamos abrir no capítulo 5, verso 2, vamos ler o segundo benefício da justificação, o acesso. O acesso a quê? A graça. Mas nós não tínhamos este acesso. E a palavra acesso em grego que Paulo usa, William Barclay diz nos seus livros, nos seus comentários, é a palavra prosagogia, que tem 3 significados. Vamos ver a palavrinha, vamos ver o verso 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então anote aí, o acesso à graça. A graça com crase. Esse acesso não nos era possível. No Velho Testamento não havia esse acesso. Havia uma cortina. Havia um santo dos santos onde nenhum sacerdote tinha acesso. Apenas o sumo sacerdote uma vez por ano. E quando foi cantado hoje aqui pela Gisele, Tetelestai, a música do Diante do Trono, é bom que a gente fale, a gente está na mídia, está ao vivo. As pessoas não sabem às vezes o que é Tetelestai. É uma palavra grega que Jesus usou para dizer, está consumado. Foi cumprido o propósito. Foi cumprido o propósito, está consumado, o preço está pago. E quando isso aconteceu, o evangelista diz que lá no Santo dos Santos do Templo de Jerusalém, a cortina foi rasgada. E o autor de Hebreus diz que nesse momento que a cortina foi rasgada, Deus estava por ensinar agora a nós, da nova aliança, que nós temos acesso ao Santo dos Santos. O autor de Hebreus diz no capítulo 10 que nós devemos entrar no Santo dos Santos com ousadia, pelo novo, mas nós não entramos confiando em nós. Nós não entramos confiando em nosso mérito. Aliás, a Bíblia diz que alguns entraram na presença de Deus e foram fulminados. Não se entra na presença de Deus de qualquer forma. A nossa presença é aceita por causa do sangue de Cristo. E quando nós fomos justificados com Cristo e temos paz com Deus, segundo benefício, acesso à graça. Queridos, eu comentei domingo passado, não vou fazer esse comentário. Aliás, é um comentário difícil até de falar. E por respeito até a quem nos ouve também nos assiste. Mas é importante lembrar e entender que muitas pessoas buscam em vários lugares essa paz com Deus, esse acesso a Deus. E eu não sei se você consegue dimensionar quantas receitas existem por aí afora, que as pessoas dizem e dão aos homens, para você, para eles terem paz com Deus. Existem práticas ocultistas, existem receitas imediatas, prontas, que são feitas a entidades, oferendas consagradas, no sentido de buscar, através desses meios, a paz. Desses meios, um acesso ao poder divino, que possa imputar a essas pessoas uma bênção. Mas a Bíblia diz que nós temos paz com Deus através da justificação, desse ato forense, judicial, divino, que Deus fez na cruz em Cristo por nós. Temos paz com Deus. Mas além disso, temos acesso à graça. William Barclay usa 3 situações para explicar essa palavra grega, prosagogia, que quer dizer, em primeiro lugar, acesso significa introduzir alguém diante de uma realeza.
Seria mostrar de uma forma clara que abrem-se portas para que entremos na porta, a porta dos reis, dos príncipes e dos nobres. O palácio que nós somos admitidos, diz William Barclay, é o céu. O portão de entrada, diz William Barclay, é Cristo. E o único passaporte para termos acesso é a nossa fé em Cristo Jesus. O autor de Hebreus diz: entremos com ousadia pelo novo e vivo caminho. Mas a palavra prosagoge também quer dizer acesso, que significa, olha só, a aproximação do adorador a Deus. Lembra muito essa parte inicial do proskeneu, de prostrar-se e beijar, mas é aquela percepção de estar próximo, em contato direto com Deus. E ele diz que William Barclay fala também, traz a ideia de uma pessoa sendo introduzida no santuário de Deus a fim de adorar. O salmista disse: como é bom ver os pardais procurando e voltando para sua casa, mas eu encontrei em tua casa a tua paz, Senhor. Eu encontrei em teus átrios, diz o salmista. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei o quê? Os teus altares em mim. E aonde está este altar? Não está mais em Jerusalém, este altar está aqui. Eu quero dizer hoje, você está nos ouvindo, nos assistindo através dessa mídia, através aqui do culto presencial. Eu e você temos acesso a Deus pela graça. O caminho nos foi aberto pelo sangue de Jesus. Quantas pessoas gostariam de estar aqui, estar hoje diante de uma pessoa famosa, diante de uma celebridade? Quantos protocolos existem para chegar diante dessa autoridade, ou dessa celebridade, desse ator, desse astro hollywoodiano? Agora mesmo, show, havendo ali em São Paulo, o show do Lollapalooza, houve um show especial dos grandes artistas só para empresários. Poucos estiveram ali. Um dia antes do dia oficial começar, foi feito um evento apenas para os mais empoderados, os que têm mais recursos, ou talvez até mesmo os que bancaram o evento. Não foi aberto esse acesso para todos, onde o artista dos mais famosos tiveram a oportunidade de estarem ali junto às pessoas comuns, que também são comuns, iguais a eles. E quantos poderiam dimensionar como eu gostaria de estar junto a esse artista? Eu quero dizer, é privilégio você estar aqui, marcado, lavado pelo sangue de Cristo, e ter acesso direto à graça, ao trono de Deus, pelo novo e vivo caminho que Deus abriu através do sangue de Jesus. Isso é muito importante, meus queridos, é privilégio. Há tantas pessoas que têm privilégios aí, mas não sabe que privilégio é esse de entrar, de você fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, falar no seu quarto, na sua cama, a sós com Deus, e conversar com Ele e ter paz. Isso é privilégio. Eu acho que você deve entender que há pessoas que tomam comprimidos de tarja preta em grande dosagem para ter paz, para tentarem dormir, para tentarem ter um sono tranquilo, mas não conseguem. Isso mostra esse privilégio que nós podemos fechar os nossos olhos. Gosto muito da oração de Jesus quando ele foi orar por Lázaro, um grande amigo seu, irmão de Maria e de Marta. Ele já sabia que Lázaro estava morto, mas ao chegar naquele túmulo, talvez a oração mais curta que muitos cristãos protestantes precisam aprender, porque a oração nem sempre precisa ser com volume alto, oração nem sempre precisa ser quilométrica, de grande extensão. A oração de Jesus foi assim: Pai, graças te dou porque tu sempre me ouves.
graças te dou porque tu sempre me ouves. Mas eu não te peço por mim, eu te peço por esta multidão que está aí. Terminou a oração. Abriu os olhos e disse aos encarregados que estavam ali, os auxiliares: tirem a pedra. Lázaro, vem para fora. E ele ressuscitou. Mas a oração mostra que ele, como homem, ele veio para isso, para como homem, mostrar para nós, homens, que nós temos esse acesso ao Pai, agora, pelo novo e vivo caminho que é Ele. O sangue dele nos possibilitou esse caminho. Mas William Barclay também vai falar dessa mesma palavra, prosagoge, dizendo que significa a chegada a um porto seguro. É aquele navio, é aquele barco que nós tentamos com vários esforços manter o barco seguro, varrido pela tempestade. E os marinheiros impotentes começam a enfrentar o mar revolto diante das ameaças, dos ventos, do temporal, e aquele mar agitado. Tudo que o barco mais quer, a tripulação, é chegar a um porto seguro. E para William Barclay, essa mesma palavra, prosagoge, em grego, nos dá acesso a esse porto seguro. Amém, queridos? Quais são os benefícios da justificação? A paz de Cristo, a paz com Deus, a paz com Deus. Segundo benefício, o acesso à graça. E o terceiro benefício, vamos para o versículo ainda 2 do capítulo 5. No finalzinho do versículo ele diz: e gloriamo-nos, vamos, na esperança da glória de Deus. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O que é isso? Se a paz com Deus é algo que tratou em nós o passado da culpa, o acesso à graça é a bênção sobre o presente. Eu tenho acesso. Mas o futuro é aquilo que é glorioso, que ainda está por vir. E eu vivo com essa grande expectativa. E por causa dessa expectativa, eu me alegro pelas lutas. Eu quero ver se eu escuto amém aqui hoje. Eu me alegro pelas tribulações. Eu me alegro pelas dificuldades, porque através de todas estas coisas, Deus está operando na minha vida, trabalhando na minha vida, e a forma como eu enfrento essas situações vão redundar para a eternidade um peso de glória. Foi por isso que Paulo disse na segunda carta aos Coríntios: a leve e momentânea tribulação redundará em mim um grande peso de glória. Por isso que Jesus disse que ainda, Paulo disse, ainda que o meu corpo sofra, o meu espírito está sendo fortalecido. A minha carne está gemendo, a minha carne está sofrendo, a minha carne está sentindo as dores da batalha cruenta na alma, mas o meu espírito a cada dia está sendo fortalecido. Vamos para essa expectativa da glória. E nessa expectativa da glória, um pastor, um ministro presbiteriano chamado Miguel Gonçalves Torres, sempre dizia a seus amigos que não basta viver bem, é preciso morrer bem. E ele disse isso porque na hora da sua morte ele disse à sua esposa, veja que lindo, é essa expectativa que nós temos que ter em relação à morte. A morte para muitos aí fora é o fim, é o desespero. Paulo diz em Coríntios capítulo 15 que nós não podemos ser como os gentios e pagãos que não têm esperança acerca dos que dormem e dos que morrem. E vejam o que esse ministro presbiteriano falou. Ele falou à esposa, abre aspas, querida, eu pensei que quando eu fosse morrer, eu iria para o céu. Mas foi o céu que veio me buscar. Fecha aspas. Foi o céu que veio me buscar. Fecha aspas. E é mais ou menos isso que Paulo vai nos falar quando ele diz: a minha hora da partida é chegada. O meu reto juiz me dará a coroa da justiça. Combati o combate, completei a carreira e guardei a fé.
Mas desde agora, a coroa da justiça que o juiz reto tem reservada para mim, eu estarei pronto a recebê-la. E eu tenho essa convicção. Isso mostra a perspectiva de Paulo, que ele vai ter uma pessoa que foi justificada. E não espere isso de alguém não crente. Não espere isso de uma pessoa que não tem uma boa âncora nas Escrituras. Não espere isso de uma pessoa que não sabe o que é Cristo e o que Cristo fez por nós na cruz. Mas Paulo diz que os benefícios dessa justificação é paz com Deus, é o acesso à graça e é também uma expectativa da glória. E porque nós temos essa expectativa da glória, nós começamos a ver todas as coisas como meios e instrumentos pelos quais tudo isso vai redundar para a eternidade daquilo que está por vir. Nós achamos e olhamos as coisas até simples, né? Eu fico a pensar, quanto muitos de nós ficamos encantados com a vida de Paulo. Estou lendo uma biografia agora que foi lançada por um grande autor, acho que é da editora Nova Vida, chamado Paulo, a Biografia. Livro novo, foi lançado recente. E cada vez que eu leio a vida de Paulo, os livros sobre Paulo, né, a gente só fala de Paulo. Mas, e o galardão de Ananias? De Barnabé. Estou tentando lembrar quem foi lá que acompanhou. Foi Ananias, né? Não, Ananias e Safira. Não, estou falando... O que batizou, que foi lá, vai lá, é Ananias, é que eu estou confundindo com Ananias e Safira, né? E foi lá Ananias, e foi lá batizar Paulo, e Barnabé que pegou Paulo, e a igreja de Jerusalém recuada, com medo, assustada. Nossa, esse aí é um terrorista, é ele que mata cristãos. Nós cantamos aqui, era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. O que é que ele fazia? Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Mas se não fosse Barnabé, Paulo não teria esse acesso à igreja de Jerusalém. Está lá no capítulo 9 de Atos, está lá no capítulo 11 de Atos, 12, 13, a presença de Barnabé dando suporte para o apóstolo Paulo. Isso mostra que na eternidade Deus vai mostrar para cada um de nós quanto as atitudes de cada um farão impacto na eternidade. Ontem nós estávamos na Lagoa do Taquaral fazendo evangelismo. Muita gente, eu e o Ricardo, na mesa, ali sentado. E nós fomos orar, começamos a orar. E eu disse, Ricardo, só para lembrar, o impacto dessas orações vão redundar na eternidade. E eu orava de olho aberto com o Ricardo, porque um olho no peixe e um olho no gato. Estava ali todo mundo olhando, né? Mas dois homens ali tem que ter cuidado, porque hoje nós temos que pedir perdão às pessoas, né? Porque essa moda aí, essa tendência. E nós estávamos ali, e as pessoas passavam, os transeuntes da lagoa. E elas não sabiam que nós estávamos orando por elas. E oramos pela Venezuela, e oramos por Israel, e oramos pela Síria, e oramos pelo Brasil, e oramos pela redenção das nações, e oramos por Campinas, e oramos pelos transeuntes que estavam ali, do ponto de vista físico, sentimental, clima seco, a terra estava ali seca, nós não estamos sentindo nada, mas não tem que sentir, é orar. E essas orações são recebidas diante de Deus. E nós oramos, Senhor, dá livramento de morte, dá livramento, entra no hospital, cura, intervém agora, livra essa pessoa de suicídio, de morte. Nós não sabemos, mas na eternidade haverá a demonstração do impacto destas orações, do impacto de uma oferta, do impacto de uma visita, de um impacto de uma atitude nossa que fizemos para com alguém. Até Jesus disse que até um copo de água que alguém dá a um profeta receberá galardão de profeta. Nós achamos que o grande ministério é esse, está na frente. Mas há muitos ministérios na igreja. Ministérios que trabalham nos bastidores.
Qual é a expectativa da glória? Vocês lembram da história daquela personagem do livro de Atos, capítulo 8, a costureira que morreu, e os irmãos começaram a chorar, e Pedro estava em Jope, chamaram Pedro, e ele orou. E a Bíblia diz que eles oraram, e ela já tinha morrido, e Deus a ressuscitou. Mas por que os irmãos oraram? Porque ela costurava na igreja, ela fazia ajuda com costura aos irmãos. E os irmãos sentiram a falta daquela costureira. Uma costureira não é uma pregadora, não é uma cantora, não é uma pessoa famosa, uma costureira. E a Bíblia diz que Pedro foi chamado e ele orou, e a mulher ressuscitou. Isso mostra quanto pequenas coisas podem redundar impacto na eternidade por atitudes nossas. Que Deus nos dê essa graça de termos esse viver a vida cristã com expectativa, não reclamando, não murmurando, mas olhando aquilo que vai redundar na eternidade. O seu dízimo que você entrega, a oferta, uma oração, uma atenção que você dá a alguém pelo WhatsApp, por um telefonema, uma carta, que hoje a gente não manda mais carta, é e-mail. Eu gostava de passar cartões de Natal, eu fui da época de passar cartões, eu ia no correio, comprava vários cartões e mandava para esse Brasil inteiro, para a família. Hoje ninguém faz mais isso. Hoje ninguém nem sabe o que é vender cartão, um ou outro que sabe disso. Te manda e-mail, é o WhatsApp, vai no áudio, mas é o áudio mesmo. Hoje a gente pode fazer oração pelo WhatsApp, não é nada para muitos de nós, mas para aquela pessoa que recebeu aquele telefonema, faz diferença. Você dá um upgrade na pessoa, você levanta aquela pessoa. Mas nós devemos fazer isso sempre pensando na glória, na eternidade, o que vai redundar. Outro benefício da nossa justificação em Cristo, vamos lembrar o primeiro, paz com Deus. Segundo, acesso à graça. Terceiro, expectativa da glória. Quarto, alegria no sofrimento. Ai, pastor, eu não quero isso não. Alegria no sofrimento? Pois é, vamos aprender. Mas o que seria isso? Alegria no sofrimento. Vamos para o capítulo 5, versículo 3. E não somente isto, mas também, nos gloriamos nas próprias tribulações. Nos gloriamos, nos alegramos nas próprias tribulações. Queridos, nós não somos masoquistas, não. Nós não vamos atrás do sofrimento. Mas há algo que a igreja precisa aprender, que o sofrimento, da perspectiva bíblica e divina, pode ser proposital e pedagógico. Vamos dizer comigo isso? Proposital e pedagógico. O salmista, no Salmo 19, possivelmente escrito por Esdras, diz: foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu guardasse os teus decretos e mandamentos. Jó pôde dizer: eu te conhecia de ouvir falar, mas ao longo desse sofrimento agora os meus olhos te veem. Sofrimento pode ser um instrumento pedagógico de Deus para as nossas vidas. Pode ser um mestre para nos ensinar a lidar com situações. O cristão não crê em acaso, nem coincidência, nem sorte, nem azar, nem determinismo. O cristão não tem medo de sexta-feira 13, nem de escada, nem de gato preto. O cristão encara as batalhas, as dificuldades. E aqui eu quero aproveitar e falar da palavra tribulação. Ele está falando aqui, nós nos gloriamos aonde? Versículo 3, nas tribulações. E a palavrinha tribulação, professor de grego me corrija aqui, é trípsis. Trípsis. E o que é tribulação? John Stott diz que essa palavrinha trípsis significa pressão. Pressão, aliás, é o que eu ouço mais hoje nos coach. Fazer coach. Que você tem que ter um caráter resiliente. Olha, caráter resiliente. Mas como é ter caráter resiliente? O que é ter resiliência?
É alguém que aprende a se submeter à pressão, mas permanece firme. Quando Paulo diz que nós devemos nos gloriar nas tribulações, você precisa entender que a tribulação cria em você e em mim um caráter resiliente, onde nós aprendemos a lidar com pressão. E essa geração que está vindo aí, de adolescentes mimados, de crianças mimadas, não sabe o que é pressão. Eles reclamam de tudo. Eles reclamam de tudo. E essa geração mimada, e não é só adolescente não, está assim de jovens, homens de 30, 40, que não querem casar, porque eles dizem que casamento é sofrimento. Sabe qual é o sofrimento? Porque não quer parir Mateus e embalá-lo. Embalá-lo não, e acalentá-lo. Embalar porque não é de embalagem não, é colocar. Estou tentando lembrar a palavra nordestina. Balançar. Quem pariu Mateus, que embarre, né? Que dê lá o balancê para ele. Não, é a sogra, é a mamãe, é o papai. E você vai assumir quando esse bebê? E o casamento com filhos vai me ensinar a sair do meu umbigo, porque eu vou ter que o quê? Porque hoje ninguém lava mais fralda, né? Ninguém só quer pagar a fralda Pampers, ou da Mônica. Mas a maioria aqui foi da época de ver aquela trouxa de panos ali no varal. Com uns grampos ali, põe ali, e vai lavando e lava, estende, já secou, já passa, e já põe, às vezes não dá nem tempo de passar. Hoje é tudo lencinho umedecido. Me lembro que era algodão na minha época com hipoglós. Mas os jovens de hoje não querem, eles não querem. Por que casamento é sofrimento para muitos? Porque eu vou ter que abrir mão dos meus Lula-Palousa, para o mundo, né? Eu vou ter que abrir mão dos bailes, dos shows, das festas. Eu vou ter que abrir mão dos sapatos de R$500, das bolsas caras. Mas o 500 do sapato vai ser a parcela do berço. Vai ser a aula do filho, vai ser um futebol, um inglês que ele vai fazer. Eu vou ter que abrir mão, eu vou ter que deixar de fazer aquelas atividades extras. E aí é sofrimento, porque eu não quero abrir mão, porque eu estou mimado. Paulo diz que o cristão maduro, ele se gloria nas tribulações. E esse é o problema de crentes hoje que não sabem enfrentar. Primeiro que não tem nem acesso a Deus, não sabem nem ter acesso. Não tem paz com Deus, porque alguns nasceram de novo. Não olha as adversidades da vida na perspectiva da eternidade. Paulo diz, nós nos gloriamos. A expectativa da glória para o futuro. Mas eu me alegro nas tribulações. Lógico, você que está nos assistindo, eu não estou falando que eu vou me alegrar pela tristeza, pela batalha, pela morte do meu pai, que morreu no dia do meu aniversário. Bom, eu celebrei o aniversário com a minha família, corro, pego o avião de última hora, vai para Maceió, para sepultá-lo. Mas eu ponho na minha cabeça, mas um dia ele iria partir, morreu, mas morreu com Cristo, foi lucro. Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Não, a morte não é o fim. E esse é o grande problema da sociedade de hoje. A vida cristã é o enfrentamento de muitas pressões. Quais são as pressões? A palavra klipsis em grego é pressão. Eu me glorio nas pressões. E quais são as pressões? Vamos elencar aí. A pressão do diabo, a pressão do mundo com os valores. O mundo está aí, não é o cosmos, não é o mundo criado, é o mundo dos discursos, das ideologias. Está difícil hoje colocar os nossos filhos na universidade pública, é melhor ir para as privadas, porque está se tornando ali um local de uma verdadeira lavagem cerebral para construir e sedimentar ideologias. Se os nossos filhos não tiverem um crivo muito grande na palavra e ter uma cosmovisão da sociedade contemporânea, fazer uma leitura com senso crítico a partir das escrituras, eles vão ceder. Dependeram de certos lugares, de universidade, que Deus guarde os nossos filhos.
As escolas hoje, professores não respeitam mais nem a escola confessional que crê numa religião, seja ela católica, reformada, protestante. Não. Os professores se alimentam suas ideologias ao invés de darem seus conteúdos curriculares. Existe uma matriz no MEC chamada PCN. Sabe o que é PCN? Parâmetros curriculares nacionais. De geografia, de história, tem que dar. Não é para estar contando piada. Tem alunos que gostam, o professor é ótimo. Aí eu pergunto, mas por que ele é ótimo, esse professor? Porque ele conta piada, ele fala a nossa língua, mas ele não está sendo pago para falar a sua língua, velho. Ele foi contratado para dar conteúdos. E geralmente adolescente, o melhor professor é o mais carismático. E são os piores muitas vezes. Porque eles são carismáticos, mas não tem conteúdo. Aí conta piada, é engraçadinho, fala a língua do adolescente, aí velho, aí mano. Não, nada de velho e mano. É velho, LH. Não é velho não. Suporte. E essas mãozinhas assim, não vem pra cá não. Sério. E aí, os adolescentes, muitas vezes não tem crítico. Não, esse professor é 10, é caro. E aí essas ideologias vão sendo construídas. Através do carisma, ele fala bem, ele fala bonito, e alguns falam mesmo. Mas é espírito de engano. Paulo diz que a nossa luta é contra sofismas. Sofia, sabedoria. São estruturas de raciocínio que são colocadas, sedimentadas na cabeça, que vêm dos livros didáticos e dos jovens, nas escolas e nas universidades. Eu não sou idiota não, eu tinha uma professora da universidade, ela já morreu, e quando ela falava na psicologia freudiana, deturpou tudo que Freud dizia. Nós chegávamos na prova e colocava, Freud disse assim, e a professora em sala disse assim. Aí eu tirava a nota que eu queria. Porque um dia ela me chamou, mas você pensa como Freud. Mas aqui, como a senhora, eu concordei com o que a senhora falou, só tem toda a razão, né? Toda a razão em sala de aula, mas está aqui as duas respostas, de Freud e da senhora. Vou mostrar. E eu li o livro, né? Li, não adianta. Eu falei, ela crê assim, tudo bem, ela crê dessa forma, eu respeito. Agora, eu não sou trouxa, eu não sou tonto, eu tenho um senso crítico. Eu não vou aceitar essa sedimentação. E essa palavrinha também, inclusive abra a sua Bíblia em Atos 14, 22, depois nós voltamos para Romanos, Atos 14, a Bíblia diz que é necessário, para nós entrarmos no reino de Deus, passarmos por muitas tribulações, tríplices. Atos 14, 22. O evangelista Lucas fala isso para nós, narrando o livro, narrando a história. Ele diz no capítulo 14, verso 22. Ele foi ali para Antioquia, Listra, Icônio, e diz o texto, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Vamos ler? E mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Através de muda a palavra, pressões. Diga aí para a pessoa do seu lado. E aí eu falo para você que nos assiste, pressão. É pelas pressões que nós amadurecemos. Não tenha medo das pressões. Paulo diz que são lutas por fora, combates por dentro, mas é nesses embates que nós amadurecemos. A palavra tribulação em latim vem da palavra tribulo, com o M no final. E tribulo era o local que os romanos chamavam de descavar o trigo. Então eles tinham um pedaço de madeira com um cravo de metal que eles colocavam na madeira para debulhar, para separar o trigo da palha. Eles chamavam de tribulo, que descascava o trigo separando o grão da palha. E ao ser arrastado sobre os cereais, o tribulo separava, olha a pressão, a palha do trigo. E esse é um significado muito importante, porque quando nós passamos por tribulações e nós dependemos da graça de Deus, essa é a oportunidade que Deus nos dá de nos purificar e ajudar a eliminar
eliminar da nossa vida a palha. Há muita palha. João Batista disse que quando ele vier, Jesus, ele tem um garfo na mão. Não é um tridente, não. Ele tem o instrumental dele para separar. E eles jogavam, os judeus jogavam ali. Nós vamos ver isso lá em Israel, na viagem, um local. Eles têm um local que eles criaram para dar essa aula, para mostrar o que é uma eira, o que é um lagar. E lá na eira, eles jogavam ali com aqueles na minha cidade chama ciscador, né? Aqueles garfos. Eles jogavam o trigo com a palha e o vento soprava, como tem alguns lugares aqui de Campinas, tem alguns trechos de rodovia, a gente passa o carro, a gente sente o vento fazendo assim. E o vento vinha, e quando eles jogavam, o vento derrubava, o trigo pesado caía, e a palha era levada pelo vento para um lugar mais distante. A tribulação faz isso. Mas também a tribulação, nós nos alegramos no sofrimento. Então o sofrimento pode ser a tribulação, mas a tribulação, o tríplice, produz perseverança. Veja no versículo 3, vamos voltar para Romanos, capítulo 5, verso 3. Romanos 5, 3. Ele diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. E o que é essa perseverança que Paulo vai falar? A palavra grega é upomone, que significa paciência triunfadora. Trata-se de uma paciência vitoriosa que não se entrega, nem é passiva, mas triunfa alegremente diante das tempestades que ela enfrenta. E upomone, em grego, perseverança, é a paciência diante das circunstâncias adversas. É o espírito que enfrenta as coisas e supera. É o que eu ouço mais hoje desses coaches, para falar de resiliência. Mas a Bíblia já fala isso há muito tempo. É Deus que nos prova, é Deus que nos forja, e Deus está provando a igreja nesses dias para que ela tenha um caráter perseverante, para que ela enfrente a grande tribulação. Aí quando eu falo isso, alguns dizem, não pastor, mas nós vamos ser arrebatados. Vai não, é passado a tribulação. Ou será que nós não já estamos? Eu não sei, calendário de Deus. E hoje, por que muita gente aí, as igrejas estão vazias? As pessoas estão desanimadas. Elas pensam que o que vai sustentar elas, com muito louvor, é muito louvor, é muito louvor, é muita euforia, é muita gritaria, pouca palavra, pouco exame das Escrituras, pouco estudo. Os crentes de hoje são analfabetos de Bíblia. As músicas de hoje, as letras, deixam muito a desejar, é muita repetição, parece mantras, algumas músicas. Meu sogro morreu, eu dava risada porque quando ele via essas músicas muito repetitivas. Ele liga isso aí, logo. Ele não gostava. Ele liga logo. Porque às vezes é muita repetição, pouca letra, pouca Bíblia, pouca reflexão. Lembro do cantor Daniel de Souza, que gravou tantos CDs, que maravilha. É vivo, está jovem ainda, adulto. Mas quantas músicas ele gravou? Todas as músicas. Textos bíblicos de Romanos, de Gálatas, de Coríntios, de Hebreus. Foi um dos poucos cantores que eu pude ver na história aqui do Brasil, ao longo desses 30 anos, que fazia músicas com versículos da Bíblia. E é bom porque uma das técnicas de gravar a Bíblia é cantar textos. A gente decora e grava o texto. E se pegar o texto original, melhor ainda. E Daniel Souza fazia isso. E é por isso que nós não temos na igreja hoje pessoas perseverantes. Elas são muito oscilantes, elas titubeiam diante das tribulações, porque Paulo diz na sua carta em Coríntios, ele fala, eu quero saber se vocês estão firmados na fé. Se vocês estão firmados. E essas são as grandes lições da vida que nós aprendemos no vale da dor. A perseverança produz também experiência. Vamos para o versículo 4. E a perseverança, o quê? A experiência.
E a palavra experiência aí, você pode anotar, é a palavra dokime. Dokime, um KI, traduzida por experiência, que significa literalmente algo provado e aprovado. Seria a mesma coisa, essa palavra é utilizada pelo cadinho ali, para o metal que vai ser refinado no fogo, para remover as impurezas, que está lá em Malaquias, na Septuaginta. O cadinho que vai depurar, o fogo refinador, o metal, a prata e o ouro, vai ser provado e vai sair aprovado. Isso mostra que o Rafael, que o Mateus, que o Ricardo Mariotti, eles precisam passar por experiências, para eles mesmos terem um caráter de perseverança, porque eles vão crescer em fé a partir de suas próprias experiências com Deus. Eu não ouvi um amém. Às vezes o filho do pastor, o filho do diácono, o filho do missionário está se ancorando na experiência do pai e da mãe. Não! Cada um, Deus não tem netos, Deus só tem filhos. É a sua experiência. Ah, o meu marido é muito espiritual. E a senhora? O meu pai é muito espiritual. E você? O meu avô foi pastor, fundador dessa igreja. Sim, é patrimônio histórico tombado. Ele já morreu. E você? Você é do presente. O que você é? O que você tem de experiência? Não é experiência de cair no chão, gritar, falar em língua. Eu estou falando de ter experiência com Deus nas pressões, nas tribulações. Nós nos gloriamos nas tribulações. É fácil? Essa semana eu passei aí, é uma luta que eu enfrento no meu corpo, com intoxicação, o corpo todo, e vai para médico. Às vezes nem ajuda, piora, deixa mais incógnita. Os médicos são importantes, mas às vezes deixa a gente confuso. Até porque é bom também quando o médico não fica lá afirmando. Eu gosto de médico que diz, pode ser isso, pode não ser. E às vezes é muito subjetivo. E às vezes nós temos que ter essas experiências. É preciso trilhar esse caminho árduo, difícil, para termos as nossas próprias experiências com Deus. A perseverança, a tribulação produz perseverança. É um caráter provado e aprovado. Mas em quarto lugar, ainda nessa questão da tribulação, produz, vamos ler? Produz perseverança, produz experiência. Nós nos alegramos no sofrimento, nos alegramos nas próprias tribulações, mas a experiência produz esperança. Esperança. Capítulo 5, verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E se você tem uma experiência, aquela palavrinha grega lá, dokime, que você teve experiência de pressão, a experiência vai produzir uma esperança. Sabe por que esperança? Porque Deus derramou o Espírito Santo em seu coração e Ele é uma pessoa. E essa voz vai sussurrar no seu coração: take it easy, eu estou no controle, eu sou contigo, eu te fortaleço, tu és meu, tu és minha, eu te sustento com a destra da minha justiça. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, porque eu te sustento com a destra da minha justiça, diz o profeta Isaías no capítulo 43. É experiência que gera esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus, Deus é amor, Deus é uma pessoa que tem relacionamento. E quando nós temos um relacionamento com uma pessoa como Deus, principalmente como Ele gera em nós segurança. Pior coisa na vida de um casal é você conviver com um marido ou uma esposa e você está discernindo que parece que está vivendo com uma pessoa estranha. É terrível para uma mulher. É terrível para um homem quando o cônjuge não transmite a ele segurança, confiança, experiência e esperança.
Por isso que Paulo diz que nós nos gloriamos na tribulação, porque a tribulação produz perseverança, que produz experiência, e a experiência produz esperança, e essa esperança nos remete a uma convicção do amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Quero terminar por aqui. Declarar que esse amor de Deus está em nós. E esse é o benefício também da justificação, quando ele diz, versículo 5, vamos ler? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É um benefício da justificação. Deus entregou o seu Espírito Santo a nós. É o Espírito dele, e ele é amor. E ele está conosco para sussurrar no seu ouvido quando você estiver enfrentando eclipses. Estou contigo. Te fortaleço, sustento. Eu tenho o teu nome gravado na palma da minha mão. Ninguém tomará você da minha mão. Daniel estava na cova dos leões. Deus não tirou ele da cova, mas o livrou da cova. Deus não tirou os amigos de Daniel da fornalha, mas Deus deu livramento aos amigos de Daniel na fornalha. E ainda andou um homem de branco, que é o próprio Cristo, andando com eles, na fornalha, e não teve nenhuma queimadura de terceiro, de segundo e de primeiro grau. Por isso que o autor de Hebreus vai nos falar dos heróis da fé, que ele nos livrou na tribulação, na fornalha. Não foi da fornalha, na fornalha. Eu creio que a igreja está sendo levantada, o remanescente fiel. Apocalipse 12 diz que o dragão virá com toda a fúria contra a mulher. E essa mulher, eu não sou dispensacionalista, mas essa mulher, do meu ponto de vista, é a igreja. O catolicismo diz que essa mulher é Maria. Há um ramo da igreja protestante dispensacionalista que crê que a mulher do capítulo 12 é Israel físico. Mas Deus não tem dois povos. Quem é esta mulher que está vestida de sol da justiça, o sol na cabeça, a lua debaixo dos pés, duas asas, indo para o deserto, o dragão furioso contra ela, mas na verdade ele não está furioso contra ela, está furioso contra o varão que essa mulher vai dar à luz. E essa mulher que vai dar à luz, na verdade ela vai dar à luz a Cristo. Só que Cristo já nasceu. E essa é a razão porque a igreja romana diz que é Maria, mas não é Maria. Porque Jesus não vai voltar a nascer. Mas Paulo diz que o caráter de Cristo vai ser formado em nós. E Cristo em vós é a esperança da glória. Amém. E nós estamos ao longo desses anos, Deus está construindo na minha vida, na sua vida, o caráter de Cristo. Deus está formando a imagem. E como é que Deus se utiliza? Qual é o modus operandi? Eclipses, tribulações, pressões, perdas aparentes, porque são peso eterno de glória. Perdemos a Estefânia, mas os céus estão em festa e alegria. Mas a família dela está aqui. Nós perdemos parentes, eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, mas todos vão morrer um dia. O que seria mais absurdo é eles me sepultarem antes. Mas eles construíram a família. É verdade que ela partiu cedo, mas ela não foi a única. Quantos missionários morreram nos campos? Quantos homens de Deus saíram da Europa, que estava acomodada com o protestantismo, e foram para a África fazer missões, morreram em África. E a morte de um dos grandes missionários levou muitos jovens na Europa, na Inglaterra, a se levantarem como missionários, quando esse missionário morreu comido por um leão aos 29 anos. Sua história chegou na Inglaterra. A morte desse missionário levantou mais jovens ainda para fazer missões. E ele foi chamado o grande trigo das missões modernas, da igreja moderna, porque o grande trigo morreu, caiu na terra, mas ao morrer, muitos outros jovens se levantaram. Alguém diria, como é que pode Deus ter permitido um jovem de 20 anos servir em missões, aos 29 morrer?
porque essa é a sua ótica, mas a ótica de Deus é completamente diferente. E se a igreja entender que ela está enfrentando tribulações, pressões, e parar de dizer que tudo é o diabo, ela vai aprender que é nas tribulações que ela adquire o quê? Perseverança, experiência e esperança. 3 palavrinhas. Quais são as 3 palavrinhas? Perseverança, experiência e esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus está hoje aqui também sussurrando em seu coração.